Boa noite a todos que estão já conectados no canal do YouTube. Boa noite a você, colega advogado. Boa noite a você, estudante de Direito, bacharel em Direito, demais colegas de profissão que estão aqui presentes conosco. Primeiramente, eu peço desculpa a todos vocês pelo pequeno atraso. Como eu falei para vocês, hoje é o lançamento do canal Anária Pereira. E nós tivemos aqui alguns ajustes técnicos que fez com que a gente atrasasse um pouquinho iniciar o minicurso. Mas eu vou compensar vocês desse atraso, entregando muito conteúdo para vocês sobre marketing e gestão de escritórios. A minha experiência que eu tenho como advogada, gestora de 3 escritórios, eu vou entregar para vocês hoje. Eu vou entregar para vocês também a minha experiência no marketing jurídico. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas, vocês que já estão participando aqui no canal do YouTube. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a subseção de corrente no Piauí, através da doutora Lucilene Freitas, que me fez esse convite para estar hoje aqui com todos vocês, falando sobre esse minicurso, falando sobre marketing e gestão de escritório para advogados. E também através da subcomissão da mulher advogada, lá da subseção de corrente no Piauí. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês, falar sobre esse tema, colocar para vocês a minha experiência, dizer para vocês do meu contentamento em ser mulher advogada, exercendo e militante aqui na cidade de Pedro II. Inicialmente eu gostaria de me apresentar para todos vocês. Não sei se todo mundo que está aqui me conhece, mas eu me chamo Anária Pereira, sou advogada militante há pouco mais de 2 anos, me formei em julho de 2019 pela CRISFAP, me tornei oficialmente advogada no dia 30 de setembro de 2019, e de lá para cá estou exercendo a advocacia solo na cidade de Pedro II, Piauí. Em Pedro II eu tenho 2 escritórios, sendo um sede própria, este do qual eu estou transmitindo para vocês esse minicurso. Tenho um escritório filial também na cidade de Pedro II e outro escritório na cidade vizinha de Milton Brandão. Todos eles com especialidade específica em direito previdenciário, a qual eu tenho formação, sou pós-graduada em Direito e Processo Previdenciário. Além de ser bacharela em Direito, eu tenho licenciatura plena em Letras Português pela UESP, também pós-graduada em Docência do Ensino Superior. Pois bem, e também sou ex-servidora pública estadual, que a minha paixão também pela docência me fez ingressar nos quadros dos servidores públicos estaduais. Então, nós hoje vamos falar sobre marketing e gestão de escritório para advogados. Essa demora toda, gente, é porque eu estava tentando, nós aqui, os técnicos por trás, nós estávamos tentando transmitir a tela dos slides que eu preparei para vocês, de todo o material que eu preparei para que vocês pudessem acompanhar, não só a minha fala, mas também aquilo que eu preparei para que eu pudesse apresentar para vocês. Mas aqui eu me coloco à disposição da doutora Lucilene para enviar todo esse material para ela e ela vai encaminhar para vocês, para que vocês tenham acesso e possam também ter essa informação guardada aí com vocês, tá certo? Eu vou estar fazendo a leitura de algumas coisas que eu preparei no slide, mas isso não vai ser prejuízo para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir aprender também através dessa palestra com vocês aqui, certo? Primeiramente, eu gostaria de iniciar com uma frase de Guilherme, que ele diz o seguinte: se antes a concorrência estava até onde a visão do cliente alcançava, hoje o acesso à informação é irrestrito. E isso faz menção ao marketing, Ou seja, é o caminho amplo que nós temos para falar sobre as nossas especialidades e colocar à disposição da sociedade a informação que nós, como operadores do direito, temos essa detenção dessa informação para colocar à disposição da sociedade.
Então, hoje nós vamos falar, eu coloquei sobre o marketing jurídico de acordo com as novas regras da OAB. Estou falando aqui para advogados que desejam atuar com marketing jurídico de forma ética, de forma responsável. E para que isso aconteça, é necessário que nós possamos nos ater o que diz o Código de Ética e Disciplina da OAB, o que permite o Estatuto da Advocacia para que nós possamos fazer uso dessa ferramenta que é o marketing jurídico. O último provimento que fazia menção ao marketing jurídico é de 2000, do ano 2000, provimento 94/2000. De lá para cá, quanta coisa já mudou, né? Nós vimos aí que a permissão para o advogado fazer marketing jurídico já existia no ano de 2000, mas nós podemos e nós temos esse conhecimento de que os advogados e advogadas começaram a se utilizar dessa ferramenta quando surgiu a pandemia em 2020. Nós vimos aí que foi realmente onde nós pudemos utilizar essas ferramentas a nosso favor dentro das redes sociais, fazer uso do que já era permitido. Só que ainda havia pouco espaço para os advogados que desejavam ingressar no marketing jurídico. Então, o novo provimento da OAB é de número 205/2021. Novinho o nosso provimento, que trouxe mudanças significativas que vão impactar de forma significativa a sua atuação na advocacia. Então, é isso que nós vamos aprender. É o que a OAB permite a você, advogado, você, advogada, fazer uso do marketing jurídico a seu favor. Porque o provimento, ele permite que o advogado, a advogada, ela exerça esse seu direito de levar a informação até a sociedade. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer a leitura do provimento 205/2021. Mas eu separei alguns temas importantes que é fundamental para que nós possamos nos ater a ele e não pecarmos pelo excesso dentro da questão do marketing jurídico. Primeira pergunta é permitido fazer marketing jurídico? Para vocês que estão aí do outro lado, vocês acreditam que o provimento ele veio assegurar cada vez mais esse direito ou ele veio barrar os advogados e advogadas que desejam ingressar nesse mercado? Então, a resposta para vocês é que sim. Lá no primeiro artigo, no artigo 1º do provimento número 205/2021, ele vai permitir o uso do marketing jurídico para profissionais da área do direito. Claro que esse marketing jurídico ele está atrelado ao Estatuto da Advocacia e o Código de Ética e Disciplina da OAB. Nós temos que ter essa consciência de que o marketing jurídico ele se diferencia das demais formas de fazer marketing, porque nós somos advogados e precisamos entender. Então, é isso na primeira parte do minicurso que nós vamos poder ter acesso o que é permitido e o que não é, de acordo com o provimento. Esse novo provimento número 205/2021, através do Estatuto da Advocacia e o Código de Ética e Disciplina da OAB. A primeira coisa que nós devemos ter em mente é o que seria a publicidade na advocacia. Nós sabemos que a advocacia ela já é diferente no termo, né, na advocacia. Nós que exercemos a advocacia, nós temos uma profissão que ela se diferencia das demais. Não por sermos melhores, não. Mas a advocacia, ela assegura e trabalha com o direito de todas as outras pessoas dentro da sociedade. Nós temos esse dom de trabalhar com o direito de outras pessoas. Então, nós vemos que a publicidade na advocacia, ela se diferencia das demais publicidades. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito que o advogado ou a advogada ela vai fazer publicidade dentro do seu marketing jurídico.
E então nós vamos ver o que não pode. Porque tudo que não pode, né, é aquilo que o advogado, a advogada não pode fazer. Por quê? Porque ele sofre, né, ele pode sofrer aí uma infração, uma penalidade dentro da OAB. Então, nós vamos entender primeiramente o que eu não posso fazer como advogado, como advogada, dentro das minhas redes sociais, dentro do critério de publicidade, o que eu não posso fazer de jeito nenhum. Então, nós vamos ver. O artigo 3º desse provimento, ele repetiu o que já trazia o artigo 39 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Ele vai dizer o quê nesse artigo? Que a publicidade profissional, ela deve ser meramente informativa. Então, a publicidade para nós, advogados e advogadas, deve se restringir ao conteúdo informativo. E deve primar pela discrição, pela sobriedade, aquilo que nós já sabemos, não podendo configurar o que? A captação de clientela ou mercantilização da profissão. Porque nós sabemos que a advocacia, ela se diferencia das demais áreas profissionais. Nós não devemos tratar a advocacia como comércio, né? Nós não somos comerciantes. Embora que a advocacia, nós vamos aprender um pouco mais quando nós entrarmos na questão da gestão de escritório, que nós somos administradores de uma empresa. Nós vamos aprender lá em gestão de escritório que você deve olhar para o seu escritório como uma empresa. Porém, não é permitida a mercantilização do seu serviço. Por quê? Porque justamente nós trabalhamos com o direito das pessoas. E nós vamos ver quais são as condutas que são vedadas. Né? É isso que eu acredito que a maioria de vocês queiram saber que estão aqui. Sim, eu quero investir no marketing jurídico, mas eu quero investir de uma forma consciente, de uma forma realmente condizente com aquilo que diz lá o Estatuto da Advocacia. Então, para isso, nós devemos aprender o que é que não é permitido. O que é que veda para nós que somos advogados. A primeira coisa que lá tem dentro do provimento, ele vem elencando todos os atos que são vedados através do exercício do marketing jurídico para advogados. Primeira coisa é referência direta ou indireta a valores de honorários. Eu, dentro do meu marketing jurídico, fazendo um caráter informativo nas minhas redes sociais, eu não posso discutir honorários. Eu não posso falar sobre as causas, o valor das causas, como os demais comércios podem fazer, né? A pessoa pode dizer, aqui o quilo de arroz é tal valor, no outro comércio é tal valor, vem para cá que você adquire um produto da mesma qualidade pelo menor valor. Na advocacia, esqueça. Isso você não pode fazer. Por quê? Porque você não pode falar o valor do seu trabalho nas redes sociais. Isso você não pode discutir honorários. Segundo, a divulgação de informações que possam induzir a erro ou causar dano a clientes, a outros advogados ou à sociedade. Ou seja, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos informando à população. Por quê? Porque nós não podemos induzir aquelas pessoas ao erro. Acharem que elas têm direito em alguma coisa, sabendo que, na verdade, elas não têm. Então, é muito cuidado na hora de criar esses conteúdos nas redes sociais. O terceiro, anúncio de especialidades para as quais não possua título, certificado ou notória especialização. Qual que seria? Conseguiu? Ó, gente, aí, ó, os técnicos aqui conseguiram. Se vocês estiverem conseguindo visualizar os slides que eu estou passando para vocês, vocês coloquem assim um joinha aí nos comentários, coloquem um ok, para que eu possa saber que está dando tudo certo, né? Pronto, então vocês vão poder acompanhar tudo que eu estou falando aí pela tela do celular de vocês, ou por outro meio que vocês estiverem utilizando para ter acesso a esse mini curso. Pois bem, gente, eu também peço desculpa se eu estou um pouco ofegante, mas vocês já perceberam que eu estou gestante, né? Então eu vou tentar falar. Eu falo muito, então pode ser que a voz chegue para vocês assim um pouco ofegante, mas é por esse motivo, tá bom? Então assim, o terceiro,
Anúncio que eu estava falando, você não pode divulgar uma especialidade da qual você não possui. Eu não posso chegar a dizer que eu sou especialista em direito criminal. Na verdade, eu não sou especialista em direito criminal. Eu não posso divulgar essa informação nas minhas redes sociais dizendo que eu sou algo que, na verdade, eu não tenho esse domínio. Então, é falar realmente a verdade, aquilo que realmente você domina. Outra coisa seria utilização de insinuações ou expressões persuasivas de autoengrandecimento ou de comparação. Esse aqui é um aspecto bem complicado, né? Por quê? Porque nós, quanto advogados, nós não podemos jamais, e isso nem precisaria estar dentro do código, nem precisaria estar dentro do provimento. É o que eu mais peço dentro do meu escritório, é o que eu mais peço para a minha equipe de trabalho, que nós jamais precisamos dizer aos outros o quanto nós somos bons. Por quê? Porque o profissional, ele não precisa falar que ele é bom. Porque, na verdade, quando você é bom, o próprio cliente reconhece isso. Então, o que vem dizer dentro do provimento? Que você não pode jamais se engrandecer ou se comparar com um outro profissional. Como, por exemplo, eu coloquei aí, somos o maior escritório de direito previdenciário do Brasil. Jamais eu posso fazer isso nas minhas redes sociais. Por quê? Porque eu estou me engrandecendo, utilizando o meio de comunicação para me engrandecer e desvalorizar o colega que talvez não tenha os mesmos resultados que eu. Outro ponto, que seria distribuições de brindes, cartões de visita, material impresso e digital em locais públicos. É o famoso panfletagem, né? A famosa panfletagem. Eu não posso fazer isso. Jamais, né? Eu jamais, quanto advogada, eu posso, por exemplo, colocar a minha equipe lá no sinal de trânsito e colocar para eles fazerem panfletagem para mim. Jamais, isso é vedado, né? Não é permitido, nem presencialmente e nem virtualmente. Aí ele vem dizendo, salvo, né? Ou seja, é permitido fazer a distribuição desses brindes, desses cartões de visita, material impresso, se for em um evento de interesse jurídico. Por exemplo, se nós estivéssemos aqui presencialmente, eu estivesse falando com vocês presencialmente, não através da tela de um computador ou de um celular, eu poderia distribuir para vocês o material impresso do que eu estou falando para vocês. Por quê? Porque é interesse jurídico. Eu não estou com interesse de captação de clientes, certo? Então, nós vamos ver o que é publicidade profissional, sóbria, discreta e informativa que o código prevê. Porque assim a gente tem que entender o que é um profissional que ele se reporta de forma sóbria, discreta e informativa para a sociedade. É simples, é a divulgação que, sem ostentação nenhuma, torna público o perfil profissional e as informações relativas ao exercício profissional. Ou seja, é utilizar o meu espaço, ou seja, as minhas redes sociais, para que eu possa levar um conteúdo informativo, sem tudo fazer o exagero daquilo que eu estou querendo entregar. Então, nós vamos ver o marketing de conteúdo jurídico, que é isso que faz em torno da questão que nós estamos trabalhando aqui na primeira parte do minicurso. O que é permitido e o que não é permitido dentro do marketing jurídico? Eu estou me baseando, gente, não pelas minhas próprias falas, mas eu estou me baseando é o que diz o provimento. Tudo que eu estou falando aqui para vocês está lá no provimento, número 205/2021. Não estou criando informações para vocês. Até porque eu acredito que, como advogados ou futuros advogados, vocês precisam atuar de forma correta, de forma ética. Então, primeiramente, o que é marketing de conteúdo? É preciso a gente entender, primeiramente, o que é marketing de conteúdo.
E dentro do próprio provimento ele diz que é o quê? É uma estratégia, o marketing jurídico de conteúdo é uma estratégia por meio da qual o profissional ele busca produzir conteúdos inteligentes para o seu público-alvo e que traga soluções para as dores dessas pessoas. Ou seja, é você trabalhar a questão da informação diretamente para as pessoas, as quais elas vão se sentir no direito de procurar ou você ou outro profissional para ingressar com aquele pedido ao qual ela percebeu que tinha direito de acordo com o conteúdo que você criou e postou nas suas redes sociais. Nada mais do que isso. Marketing jurídico de conteúdo é isso. Eu criar conteúdo de forma inteligente para que as pessoas tenham acesso e esse caráter informativo leva as pessoas a identificarem um problema que elas estão vivendo e daí elas tomam a iniciativa de buscar a justiça para a vida delas. Então nós vamos ver que dentro do próprio provimento, lá no artigo 4º, ele vai dizer que fazer uso de sites, blogs, ou até mesmo de redes sociais para compartilhar conteúdo informativo e de qualidade é algo que não é só permitido pela OAB, mas também é incentivado por ela. E aqui é um ponto importante que nós devemos entender, porque eu sempre fui adepta de uma concepção. Porque se nós passamos 5 anos na faculdade estudando sobre direito, depois temos a prova do exame da ordem, depois nós fazemos especializações para atuar em uma determinada área. Eu que tenho esse domínio para falar, eu não puder usar os meios de comunicação para fazer isso, quem vai fazer? Quem é que vai entregar esse conteúdo de qualidade, de forma coerente para a população? Como que as pessoas vão ter acesso à justiça? A gente costuma ver nos fóruns, até mesmo na própria OAB, um quadro enorme que tem a informação. O advogado é indispensável para a administração da justiça. Como é que eu me torno indispensável se eu não puder participar diretamente dos direitos das pessoas dentro da sociedade? Então, o marketing jurídico ele vai te levar a esse patamar. É eu poder usar das minhas redes sociais para que eu possa utilizar essa ferramenta como um meio de comunicação de caráter informativo, para que eu possa dizer, com as minhas especialidades, o que as pessoas têm direito ou não. É justamente isso que prevê dentro do provimento. Então, nós vamos ver o que é ou não permitido. Pode jogar o slide aí, Samuel. Então, nós vamos ver aqui o que é ou não permitido. Então, eu elenquei algumas situações que talvez, eu não sei se vocês já fizeram uso ou se conhece alguém que faz uso dessas ferramentas. Então, eu coloquei, elenquei e disse se é possível ou se não é possível. Então, a partir de hoje, se vocês desejarem ingressar no marketing jurídico, vocês vão ter essa consciência do que é permitido e do que não é. Então, vamos lá. O famoso anúncios pagos ou não pagos. O famoso impulsionamento das suas publicações nas redes sociais. Isso acontece muito dentro do Instagram, quando você quer levar aquele conteúdo informativo para mais pessoas. Você faz um impulsionamento. Tem pessoas que pagam anúncio. Por exemplo, grandes professores de direito, quando eles vão fazer uma palestra, quando eles vão abrir inscrições para um curso, geralmente eles patrocinam, para que essa informação chegue o mais alto número de pessoas. Então, tinha muito essa dúvida, se era permitido ou não o advogado fazer isso. Eu pagar um anúncio ou não pagar um anúncio. Tinha muito essa dúvida. E dentro do provimento ele vem dizer que sim, é permitido sim. Se eu quiser patrocinar uma informação de caráter informativo para que mais pessoas tenham acesso àquele conteúdo, eu posso sim. É o que diz. Eu até coloquei o exemplo, um post informativo no Instagram, salvo nos meios vedados pelo artigo 40 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Salvo aqueles meios que lá mais na frente a gente vai relembrá-los. Quais são os meios que eu posso utilizar e quais são os meios que eu não posso utilizar essa forma de anúncio, certo?
Um exemplo só para adentrarmos. Eu não posso pegar e colocar um outdoor na entrada da cidade, colocando uma informação para as pessoas, né? Eu não posso utilizar dessa ferramenta como forma de anúncio. Não posso. Né? Tem que ser de caráter informativo, né? E nós vamos ver lá que o Instagram não está dentro dos meios que são proibidos. Né? E aquilo que não é proibido, entende-se que é permitido. Nós vamos entender isso. Então, se eu quiser impulsionar uma informação de caráter informativo dentro da minha plataforma do Instagram, eu posso sim, para poder informar mais pessoas sobre o direito delas. E o vídeo de atuação profissional? Os famosos vídeos dentro do seu escritório, mostrando ali a sua realidade de trabalho, mostrando sua participação numa audiência. Os famosos vídeos que causam, às vezes, espanto em alguns colegas. É permitido ou não? Então, nós vamos ver que o provimento vai dizer justamente que sim, mas tudo com cautela, gente. O provimento, ele sempre vem resguardando tudo isso. No direito, a gente aprende até na faculdade. Tudo depende, tudo tem exceção, tudo tem um salvo, né? Então, assim, pode sim. Porém, né? Porém, tudo tem que estar de acordo com o que diz o Código de Ética e Disciplina da OAB e o Estatuto da Advocacia. Ele vem permitindo fazer, por exemplo, aqueles vídeos participando de uma audiência. Pode sim, você pode fazer essa divulgação. Porém, se o processo estiver em segredo de justiça, daí você não pode, porque aí vai violar o direito de outras pessoas, certo? Outra coisa seria as decisões judiciais e os resultados dos processos. Eu confesso para vocês aqui, né, que eu fazia muito uso disso, de postar resultados de processos, né, claro que sempre prezando pelo sigilo das informações do cliente, pelo sigilo das informações do processo. Porém, e quando eu fui ler, porque quando as pessoas dizem para você assim, ó, algo que você está fazendo não pode. Você simplesmente pode acreditar que aquilo dali não pode. Você tem que ler. Você tem que ir buscar para você poder ter fundamento e você ter a convicção do que você está fazendo está errado. Não sei se vocês me acompanham no Instagram, nas minhas redes sociais, mas já está assim, eu acho que está com uns 15 dias que eu não postei mais resultados de processos. Por mais que eu tenha tido muitos resultados nesses 15 dias, mas eu não postei. Eu postava porque era algo muito corriqueiro. E às vezes a gente erra pelo erro do outro. Às vezes você faz uma coisa porque acredita que você está fazendo algo que é permitido porque vê outras pessoas fazendo. E é importante que nós estejamos aqui nesse curso sobre justamente lendo sobre marketing jurídico para saber se o que eu faço dentro do meu escritório realmente é permitido ou é proibido. Aquilo que não for permitido, que vocês possam ter a consciência e não fazer mais, né? Até porque aquele que erra sem saber que está errando, na verdade não estava no erro. Nós aprendemos muito isso, né, dentro dos nossos direitos. Então, assim, eu fazia muito isso porque era corriqueiro. Era quase que diariamente ver profissionais fazendo uso dessa ferramenta de compartilhar resultados, até porque eu acredito que era uma forma de você mostrar que pelo seu estudo, pela forma como você trabalha, você está tendo resultados, bons êxitos na sua carreira. Porém, não é permitido. O provimento ele vem dizer que não. Nós não podemos compartilhar, publicar nas nossas redes sociais as decisões judiciais nos processos, os resultados que nós obtemos nos processos. Nós não podemos fazer isso. Salvo se, eu disse para vocês que tem salvo, né, sempre. Salvo se for na hipótese de manifestação espontânea em caso coberto pela mídia. Um exemplo muito claro é quando, por exemplo, tem um tribunal do júri, e aí o advogado ele consegue um êxito, e aí ele se pronuncia logo depois, e ele vai falar sobre a causa, sobre se obteve êxito, se não obteve, ele está expondo ali o resultado do processo. Se for nessas hipóteses,
como nesse exemplo, aí é permitido você expor o resultado que você está tendo na sua advocacia, certo? Outra coisa, os e-mails e mensagens, aquele famoso me chama no direct, eu fazer, né, uma postagem e eu colocar lá, meu número de contato está logo abaixo, entre em contato comigo e me contrate para fazer o seu processo. Gente, isso você não pode fazer. Mas eu coloquei até a informação assim, não e depende. Nós vamos entender o que não é e o que depende, né? O que pode, se você quiser fazer. Então, assim, apresentando com caráter apenas informativo, devendo ser respeitados os critérios de sobriedade e discrição. Se for nesse sentido, sim, você pode colocar seu e-mail, seu telefone. Por exemplo, eu fiz até uma postagem esses dias que era da contratação de uma nova integrante da minha equipe de trabalho. Nesse sentido, que eu estou informando as pessoas que eu estou querendo contratar uma nova pessoa, eu posso colocar o meu telefone, o endereço do escritório. Nesse sentido, eu posso fazer essa menção. Eu não posso querer falar sobre algo e eu mencionar essas características dentro da minha postagem. Por exemplo, eu dar uma entrevista, por exemplo, para uma rádio. Eu fui convidada para falar sobre um tema, aí no final eu digo, meu escritório fica na rua tal, meu telefone é tal, você pode entrar em contato comigo ou pode me procurar no endereço. Isso daí não pode, porque eu estou induzindo as pessoas a me contratarem. Aí eu não posso, certo? Estão entendendo? Vão interagindo aí nos comentários para que eu possa saber que vocês estão compreendendo, estão acompanhando, estão gostando do conteúdo. No final, gente, quando eu terminar de falar, eu vou abrir um espacinho para que vocês possam perguntar sobre alguma dúvida, sobre alguma coisa que vocês queiram perguntar, certo? Então, vamos continuar. Então, aquilo que é o que eu falei para vocês. Aquilo que não é proibido, entende-se que é permitido. Então, nós vamos relembrar o que diz lá o artigo 5º, lá no seu caput. O que diz lá? Né? Dispõe o que? Sobre a publicidade profissional. O que é que a OAB permite para você utilizar de anúncios, né? Aí vai dizer, lá no artigo 5º do caput do provimento, já desse de 2021, ele vai dizer o seguinte, ó. Dispõe que a publicidade profissional permite a utilização de anúncios pagos ou não nos meios de comunicação não vedados pelo artigo 40 do Código de Ética e Disciplina. O que ele está querendo dizer? Que você pode se utilizar dos meios de anúncio, exceto nesses casos. Né? É o que o artigo 40 do Código de Ética e Disciplina da OAB lhe veda. O que é? Publicidade por meio de rádio, cinema e televisão. Você não pode utilizar esses meios para fazer seu anúncio. Uso de outdoors, painéis luminosos e semelhantes, inscrições em muros, elevadores e outros espaços públicos, divulgação dos serviços de advocacia junto com outras atividades, distribuição de mala direta e panfletos com intuito de captação de clientes. Então, aqui o artigo 40 ele é claro do aonde você pode se utilizar. E aqui ele está dizendo onde você não pode fazer a sua publicidade. Então, fora desses aqui que está no artigo 40, que é o que diz o artigo 5º, ele está dizendo somente nesses casos aqui que você não pode se utilizar da forma de anúncios. O Instagram está aí? Facebook está aí? O WhatsApp está aí? Não está. Então, se não está aí, então está me permitindo fazer uso das minhas redes sociais para fazer o meu marketing jurídico. O Instagram é o principal de todos, né, no ranking. Então, vamos lá. Eu queria encerrar sobre o marketing com essas duas frases que me impactam demais a minha forma de atuação na advocacia. Pode jogar isso, Samuel. Olha só. A primeira, de Peter, ele diz o seguinte:
A inovação sempre significa um risco. Qualquer atividade econômica é de alto risco e não inovar é muito mais arriscado do que construir o futuro. O que os empreendedores têm em comum não é determinado tipo de personalidade, mas um compromisso com a prática sistemática da inovação. Então, marketing jurídico é inovar, é uma advocacia que é atual, é presente. Você que é advogado, que é advogada e que ainda não começou a investir no marketing, eu te convido a ingressar nesse caminho, porque você está ficando para trás. O advogado que ele não se adequar à tecnologia e os meios de comunicação que hoje exigem tanto de um profissional, ele vai ficar esquecido. Ele vai ficar esquecido, porque é inovar. O mercado de trabalho está cada vez mais exigente e mais competitivo. Então, você se utiliza do que a OAB te permite para que você possa fazer a sua atuação de forma ética e responsável. Outra frase, que é do TED, ele diz o seguinte: faça o que você puder, onde você estiver, com o que você tem. E isso vocês vão poder contemplar melhor vendo essas fotos aqui. O meu início no marketing jurídico. Joga aí, Samuel. O meu início no marketing jurídico. Essa primeira foto que vocês estão vendo aí foi dia 31 de janeiro de 2020. Foi meu primeiro post informativo. Olha só, quanta assim falta de habilidade, né, que eu vejo aí que eu tinha, mas mesmo assim, isso não foi o que me fez parar, né? Eu tinha que tomar uma decisão, né, que quando eu vi que as contas estavam chegando, eu não tinha dinheiro para pagar, eu estava recém-formada, não tinha clientes, não tinha nada para me fazer, eu me vi aperreada. E aí eu vi um caminho no marketing jurídico, que era falar sobre as minhas especialidades, aquilo que eu sabia de concreto na minha profissão, para que as pessoas pudessem ter esse conhecimento, porque a Ana Anália Pereira era desconhecida, ninguém sabia, né? Até mesmo entre os próprios amigos e familiares, eu tinha que dizer que eu era advogada, porque senão eles nem saberiam que eu era advogada. Então, assim, eu tinha que me manifestar como advogada e eu tinha que utilizar algum meio para que essa informação de que eu sou advogada, se você precisar, eu estou aqui, tinha que chegar em alguém. Então, eu utilizei os meios de comunicação para isso. Então, eu comecei a fazer justamente as postagens de caráter informativo. Se vocês puderem, depois terminar a live, né? Claro. Quem ainda não me segue, vocês pudessem olhar o meu Instagram, vocês podem abrir postagem por postagem jurídica e em nenhuma delas você vai achar o meu contato de telefone, nenhuma delas você vai achar eu dizendo para me contratar e nenhuma delas vocês vão achar o endereço do escritório. Por quê? Porque o meu objetivo é levar a informação às pessoas e a pessoa é livre para me contratar ou contratar qualquer outro profissional. É esse o objetivo do marketing jurídico. E olha só o avanço que eu dei em 2 anos, né? 30 de maio de 2022, já é essa nova postagem, né? Que hoje, quem cuida das minhas redes sociais, gente, não sou eu, né? A boa parte do que está lá, pode jogar, Samuel. A boa parte do que vocês veem nas minhas redes sociais hoje, eu tenho uma equipe por trás, mas não foi fácil não, né? Eu comecei sozinha, ó, esse primeiro post aí fui eu mesma que criei, lá no Canva, nem era pago, ó, você viu que não dava para tirar, tem a minha logo ali, não dava nem para remover o fundo, né? Porque realmente eu não tinha condição de pagar o Canva. Então, eu fazia uma coisa bem básica mesmo. E aí, eu investia muito nas legendas, né? Eu colocava tudo que eu sabia na legenda. Então, era bem assim, iniciante, né? Lá em 2020, né? Logo em seguida, em março, começou a pandemia. E aí, hoje, eu tenho uma equipe que cuida
do meu marketing jurídico nas minhas redes sociais, né? Em 2 anos eu fiz esse avanço aí. E nós vamos agora falar sobre a gestão de escritório, né? Vocês que viram, que puderam contemplar aí, né, sobre o marketing jurídico, é uma ferramenta que você, advogado, você, advogada, pode estar se utilizando sim, para você falar sobre daquilo que você sabe, do seu domínio. Todo mundo é bom em alguma coisa. Todo mundo, acredito que 5 anos de faculdade que você fez, você deve ter tido assim, uma vontade enorme de advogar em uma determinada área. Né? Eu costumo dizer que para você ser um bom advogado, primeiramente você tem que tomar a decisão de ser um bom advogado. E depois você não pode ser generalista, ser um advogado que pega tudo. Né? Porque é impossível você dominar o mundo, é impossível. Dentro do direito nós sabemos que tem inúmeras áreas, então você pode escolher uma que mais lhe agrada e você fazer o domínio daquela matéria e colocar-se à disposição da comunidade através do marketing jurídico, falar do que você sabe, né? Exercer realmente o que a OAB lhe permite dentro do espaço que você tem, se é Instagram, se é Facebook, você vai utilizar essa ferramenta que você possui para poder divulgar esse seu trabalho que você faz. Então nós vamos ver sobre gestão de escritório, que é o segundo tema do nosso minicurso de agora. Mas antes eu queria que vocês comentassem aí se vocês conseguiram compreender sobre o marketing jurídico, se vocês conseguiram realmente captar a ideia do que é o marketing jurídico, o quanto ele é importante na sua atuação como advogado, como advogada, né? É uma ferramenta que você deve utilizar muito para a sua atuação, principalmente para os jovens advogados. Eu sou uma jovem advogada. Eu só tenho 2 anos de OAB, né? E olha só o caminho que eu já percorri, né? Não foi somente o marketing, ele apenas foi uma agregação daquilo que eu já tinha, né? Então foi muito estudo, foi muita dedicação para que eu pudesse hoje já estar onde eu estou e que não é ainda o ponto final para mim, né? Tem muita coisa ainda para vir. Então assim, vamos lá aprender sobre gestão de escritório. Que é importante você, como advogado, saber gerir um escritório. Porque eu acho que o sonho de todo advogado, de toda advogada, é ter o seu escritório. Não consigo imaginar alguém que passa 5 anos na faculdade, alguém que passa na UAB, não sonhar com o seu escritório. Ter uma equipe de trabalho, você poder ter um espaço digno para oferecer para as pessoas que precisam recorrer a você. Né? Ter ali aquele aparato que toda pessoa sonha em ter. Todo profissional quer êxito na sua profissão e quer ter resultados até chegar nesse nível de ter o seu próprio escritório. Ainda mais se você atuar de forma sozinha, solo. Então vamos lá. O que é gestão de escritório? Primeiramente, nós temos que entender que gestão na advocacia é utilizar ferramentas certas para viabilizar a atração eficiente de clientes e entrega com qualidade dos serviços contratados. Então, gerir um escritório não é para qualquer um. Não é tarefa fácil, não é. Não é porque eu lido com isso todos os dias. Não é fácil, gente. E se você não estudar, se você não se preparar, seu escritório não vai para frente. Se você não tiver estratégia, se você não tiver pessoas que possam lhe ajudar nesse caminho, sozinho você não consegue. Não consegue sozinho, né? Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, pode jogar aí o slide, Samuel. Eu queria perguntar para vocês, quais são as ferramentas que vocês estão usando para gerir o escritório de vocês? Não sei se todos que estão aqui já têm escritório, mas aqueles que não têm, vocês já pensem, eu quero ter um escritório. Quais são as ferramentas que eu vou utilizar a partir de agora para que eu possa ter esse escritório? O que é que eu vou fazer a partir de agora para me tornar proprietária de um escritório de advocacia? Ou você que já é proprietário, você vai pensar, eu estou gerindo meu escritório de forma correta?
Ele está tendo resultados? O que eu estou fazendo todos os dias para que eu tenha resultados no meu escritório? Quais são as ferramentas que eu estou utilizando para gerir esse escritório? E se você tem essas ferramentas, você está usando elas de forma verdadeira? E com que frequência você está usando essas ferramentas que você está colocando à disposição dentro do seu escritório? A outra pergunta é: qual o seu nível de compromisso com a advocacia? Por que eu me refiro qual é o nível de compromisso? Por quê? Porque nós temos várias realidades de advogados que eles veem a advocacia não como prioridade em sua vida. Essas pessoas que não veem a advocacia como prioridade, elas dificilmente vão ter resultados na profissão. Por quê? Porque elas deixam a advocacia em último lugar. Então, todas as vezes que você não se dedica de uma forma correta para algo, você vai ter resultado de qualquer jeito. Em qualquer profissão funciona desse jeito. Então, se você não tiver compromisso com a profissão que você escolheu para viver, dificilmente você vai ter resultados na sua vida profissional. É corriqueiro a gente perceber que tem pessoas que têm mais de uma profissão. Ele é advogado, ele é professor, ele é comerciante. Tem realidades dessa forma, gente. Aí eu pergunto, qual dessas profissões é a principal? Qual dessas profissões esse profissional ele está se dedicando 100%, que não tem a mínima possibilidade de se dedicar 100% para 3 ou 4 profissões? Não tem a mínima possibilidade. Porque quem exerce a advocacia já é difícil se dedicar 100% para a advocacia, que dirá para 3 ou mais profissões. Então, o nível de compromisso com a advocacia é o que vai fazer você ter resultados. Se você se compromete todos os dias a fazer a melhor advocacia que você precisa fazer, eu tenho certeza, os resultados eles vão vir. Porque você está se comprometendo com aquilo que você almeja alcançar no futuro. E a outra pergunta seria, você vive exclusivamente da advocacia? Porque quem vive exclusivamente da advocacia, gente, ele precisa trabalhar muito para poder ter dinheiro e poder ter retorno dentro da sua realidade profissional. Por quê? Porque quem não vive exclusivamente da advocacia tem outra fonte de renda. Então, ele vê a advocacia como se fosse um extra. Se entrar esse mês, tá bom. Se não entrar, também não tem problema, porque eu tenho uma outra fonte de renda. Mas quem vive exclusivamente da advocacia, ele precisa se dedicar. Ele precisa batalhar muito para ele poder ter resultados. Principalmente quando você tem uma estrutura, que é um escritório, você tem equipe para você dar conta, você precisa ter uma dedicação maior. E a outra pergunta seria: qual a sua visão sobre o tipo de advogado ou advogada que você é? Você se contrataria? Se você hoje estivesse precisando de um advogado, qual era o advogado que você ia indicar para você mesmo? Você ia se indicar? Por quê? Porque se autoavaliar, gente, é importante demais você saber. Eu sou a pessoa para cuidar dessa causa. Então, qual é a sua concepção do tipo de advogado que você é? Porque nós sabemos se nós estamos preparados ou não. Nós sabemos onde nós estamos errando, onde nós precisamos melhorar. Ninguém mais do que nós sabemos disso. Ninguém. Né? Por quê? Porque você se conhece, você sabe o que você precisa, aonde você precisa acertar, aonde você precisa melhorar. Você se conhece, você sabe disso. Então, fazer essa autoavaliação diária é muito importante. Eu me autoavalio todos os dias. Todos os dias, quando eu acordo, eu me autoavalio. Eu disse, será assim onde eu fui
boa nisso? Será se eu posso melhorar nisso? Hoje, será se eu posso chegar lá no escritório de forma diferente? Será se eu posso tratar essa causa aqui, essa forma aqui, essa situação de uma forma diferente? Será que eu me dei o meu melhor nisso? Será que eu deixei de dar o meu melhor? Será que os resultados que eu estou tendo é culpa minha? Sou eu mesma a culpada? Eu posso mudar essa situação? Então, a autoavaliação, ela é muito importante. Então, nós devemos ter... Pode passar, Samuel. Então, nós devemos ter o quê? Uma visão inovadora para os nossos escritórios. Você que já tem, saiba que você precisa ter essa visão inovadora para o seu escritório. Vocês que ainda não têm, que desejam ter, saibam que vocês vão encontrar um mercado cada vez mais exigente, cada vez mais competitivo. Então você tem que inovar, você tem que criar essas estratégias para você acompanhar os profissionais que estão se destacando no mercado da advocacia. Então seria o quê? Você tem que olhar para o seu escritório como ele é, e ele é uma empresa. É uma empresa, como qualquer outra. O escritório de advocacia é uma empresa. Vocês já ouviram falar sobre isso? De dizer que o escritório é uma empresa? Tão tal que a própria OAB regulamenta que você tem um CNPJ. Então, é uma empresa. É uma empresa para advogados. E se você não cuidar dessa empresa, ela vai falir. Como qualquer outra. Ela não vai ter resultados, ninguém vai querer entrar para essa empresa, você vai ser mal falado. Então, assim, olhar para o seu escritório como se ele fosse uma grande empresa. Eu ainda ouso dizer, vocês têm que ver ele como uma grande empresa. Não olhar para hoje. Que eu costumo fazer isso na minha profissão. Eu não olho para o hoje. Eu olho daqui 5, 10 anos. Eu me projeto para o futuro. Então, a gente que tem essa visão inovadora precisa entender que daqui a 10 anos, como é que eu quero estar? Como é que eu quero que o meu escritório esteja? E eu começo a trabalhar nisso hoje. Eu não vou esperar daqui a 10 anos. Então, a visão inovadora é isso. É eu ver quais são os resultados que eu quero alcançar ao longo da minha carreira e já começar a trabalhar eles hoje, né? Eu sonho muito em muitas coisas serem realizadas no Anária Pereira Advocacia e Consultoria, né? Mas eu aprendi a ter cautela, né? Cada passo é um passo, né? E é importante que você entenda isso, que você é um processo. Ninguém começa grande, ninguém começa tendo grandes resultados. Você só precisa começar. Então, eu até utilizei essa frase do Steven Jobs, que ele diz o seguinte: para se ter sucesso, é necessário amar de verdade o que se faz. Caso contrário, levando em conta apenas o seu lado racional, você simplesmente desiste. É o que acontece com a maioria das pessoas. Então, é amar de verdade o que se faz. E aqui vocês vão poder acompanhar um pouco da minha trajetória na advocacia. Mudou lá o slide para eles? Não, né? Ainda. Então, vocês vão poder acompanhar um pouco da minha trajetória na advocacia. Como eu falei para vocês, eu sou uma jovem advogada de apenas 2 aninhos de carteira da OAB. Passou não para eles lá, né? Agora sim, de 2 aninhos na advocacia da OAB, que já percorri um caminho, né, de alcançar alguns resultados na minha profissão, com dedicação, com muita dedicação, gente. Eu sou de uma família bastante humilde, eu nunca tive merecimentos, privilégios, não. Eu era bolsista do FIES, para vocês terem noção, na faculdade, né, e olha só, o que eu já consegui com esforço e dedicação, com visão inovadora, que é isso que nós precisamos ter. Se projetar para o futuro e começar a trabalhar hoje naquilo que você deseja alcançar na sua vida profissional. Então, dia 30 de setembro de 2019 foi o dia que eu recebi a minha carteira da OAB, lá na subseção de Piripiri. Daí, era uma pessoa cheia de muitos sonhos, que
gostaria de ter um escritório, não tinha condições para ter um grande escritório, né? Então, ela começou em uma pequena salinha que era agregada ao espaço comercial do esposo. Nem podia colocar a placa, porque nós já vimos lá que não posso divulgar, né, o escritório junto com uma outra fonte comercial. Então, eu usava esse espaço, basicamente, para estudar, para fazer as peças, basicamente, porque atender cliente eu não atendia nesse espaço, eu atendia nas casas das pessoas. Eu ia até os clientes que precisavam me contratar, eu ia até eles para poder pegar a causa, né? Então, eu comecei nessa pequena salinha agregada ao espaço comercial do meu esposo. Essa foto aí é do dia 5 de dezembro de 2019. Né, bem pouquinho tempo do recebimento da carteira da OAB. E logo em seguida nós fomos pegos de surpresa pela pandemia, né? Foi onde eu comecei o marketing jurídico. Aí eu ainda não investi no marketing jurídico aí, só era estudos, né? Então aí de 2019 até essa abertura do escritório filial na cidade de Milton Brandão, em setembro de 2020, eu tive que passar por um longo processo de autoconhecimento. Né? Por quê? Porque eu pensava que seria fácil para mim, né? Porque eu tinha experiência há mais de 9 anos atuando como secretária jurídica, estagiária de direito, passei por um grande escritório de advocacia, pela Defensoria Pública. Então, eu acreditava que seria fácil, mas não foi. Nada foi fácil. Foi bem complicado, né? Por quê? Porque eu peguei logo em seguida a pandemia, tive que me revirar para poder alcançar ali esse primeiro degrau, né, que seria a abertura de um escritório filial em uma cidade próxima a Pedro II. Então, aqui nessa foto de 2020, foi a abertura do escritório filial, foi uma importante decisão. Tive muito medo, lembro do quanto eu tive medo de ter que fechá-lo em um mês ou em uma semana, porque eu não tinha condições de ter escritórios, né? Não tinha grandes causas para poder suprir realmente ali o que a profissão estava me oferecendo. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Até agora. E logo em seguida, em abril de 2021, eu abro o meu escritório filial na cidade de Pedro II, já visando o meu escritório sede própria. Né? Então aí, ó, eu comecei bem pequenininha, né? Não tinha quase nada, não tinha nada. Só tinha um notebook, uma mesa que eu comprei, né? Fiz um investimento e eu comecei com o que eu tinha. Lembra a frase que eu acabei de falar para vocês? Começar com o que você tem, de onde você está. Não precisa você ter grandes recursos para você fazer algo na sua vida. Você só precisa ter coragem para fazer isso acontecer. E então, eu pude contemplar, né, em setembro de 2021, dia 3 de setembro, mudou não, né, Samuel, aí? Para eles não. Ops. Então, eu pude contemplar em setembro de 2021 a minha sede própria do escritório, que é como eu estava falando para vocês, né, sobre a questão de você ter essa consciência de que você não precisa ter grandes recursos para que você possa investir na sua advocacia. Por quê? Porque todo mundo começa de alguma forma, começa bem pequeno, como vocês puderam perceber. Se vocês já me acompanham há um tempo nas redes sociais, vocês podem ter essa concepção de que praticamente eu não tinha quase nada, né, no início da advocacia, mas eu tive algo que muitos não têm, que é coragem. Coragem, né? Eu busquei realmente fazer acontecer na minha advocacia com o que eu tinha a meu dispor. E eu acredito que seja a realidade de muitos que estejam aqui, né, que querem, que desejam ingressar na advocacia, que desejam ter resultados em suas profissões e que muitas vezes essas pessoas elas são paralisadas pelo medo, né, pela incerteza, pela insegurança de quererem investir em suas carreiras, mas eu sou a prova viva de que com esforço, com dedicação, com estudo, você pode conseguir sim,
né? Não é isso que deve te barrar, não é isso que deve te paralisar, né? Pelo contrário, deve ser a motivação de todos os dias, de você acordar e você tentar buscar o seu melhor dentro da sua profissão, né? Eu acredito muito nisso, né? Como eu falei para vocês, eu tive muitos desafios. Se eu tivesse parado lá naqueles desafios, hoje eu não estaria onde eu estou, né? Fazendo o que eu faço, né? Transformando tantas realidades, porque nós temos um dom na advocacia que é transformar vidas, né? Poucas profissões elas conseguem transformar vidas, como na advocacia. Nós conseguimos levar esse direito até as pessoas, nós conseguimos realmente tocar, né, nas pessoas, na vida das pessoas. Então, como eu falei para vocês, em setembro eu fiz a inauguração do meu escritório próprio, sede própria na cidade de Pedro II, uma grande conquista, né, que foi com muito esforço, com muita dedicação, né, eu tenho muito orgulho de falar isso, porque realmente eu tive uma trajetória de grandes desafios na minha carreira e que não me fizeram desistir, pelo contrário, me fizeram persistir. E tem alguma coisa aí na tela aparecendo para ele, Samuel, não sei o que que é. Não, essa tela branca. Pronto, muda lá o slide para eles lá. Então, vocês vão ver aqui um pouco, né, do que a minha trajetória, do que eu fiz, né, de como foi que eu comecei. Eu comecei sozinha, sem ninguém, ó, 31 de outubro de 2019, numa pequena salinha que eu já falei para vocês, sozinha, mesmo ali com a cara e com a coragem, todos os dias ali tentando sobressair na minha carreira, buscando, estudando, me aprimorando, me especializando, tentando realmente ali ter uma profissão. E logo em seguida, né, fui agraciada, né, pelo meu sobrinho, que é o Gabriel, né, que ele ingressou aí no curso de Direito, né, e ele se agregou, né, ao meu sonho. Eu digo muito isso para ele, porque ele foi a primeira pessoa que acreditou no meu potencial e se juntou à minha equipe, né? E aí vocês podem ver que foi 9 de dezembro de 2019, né, a qual aí eu tinha uma pequena equipe, eu e meu sobrinho. A gente fazia tudo, nós dois, né? Fazia atendimento no interior, fazia peticionamento, tudo, ele me acompanhava em tudo, né? Então, assim, foi a pessoa que eu contei no início, né? E eu não tinha condições de pagar bolsa remunerada, nada, né? Porque realmente ali era o início de tudo, né? Bem aí recente a carteira da OAB. Só que eu já tinha uma visão de escritório. Vocês percebam, eu comecei sozinha, mas eu não quis continuar sozinha. Eu já tinha visão do que eu queria me tornar na gestão de um escritório, né? De ter uma equipe de trabalho, de poder oferecer um espaço de trabalho para a minha equipe, para as pessoas que precisavam do meu serviço. Então, eu visava esse crescimento na minha carreira. E hoje eu posso contar com uma equipe de trabalho, né? Hoje a minha equipe é formada por duas secretárias jurídicas, né? Toda a minha equipe tem formações, né, para poder estar atuando dentro do escritório. A minha equipe é formada por 3 estagiários de direito, todos eles prestes, né, aí a se formarem, serem bacharéis em direito. É formada por uma bacharel em direito. E assim a história, né, do Anária Pereira Advocacia e Consultoria, que começou sozinha, sem ninguém, hoje já tem uma equipe de trabalho, né, que tem mais uma nova integrante, que em poucos dias eu vou apresentar lá nas minhas redes sociais a nova integrante da equipe do escritório. E essa frase, ela deve falar muito para vocês, né? Comece pequeno, comece simples, comece humilde, comece aos poucos, comece devagar, só não deixe de começar. De Robson Alves.
né? Uma frase assim que me impacta muito, porque ela fala muito sobre esses grandes investimentos que nós fazemos ao longo de nossa vida. Nada é fácil. Todo mundo, antes de caminhar, passou pela fase de engatinhar, né? Mas é isso que faz com que a gente siga passo a passo, que queira prosseguir justamente nesse propósito de vida. Nós somos formados por propósitos, né? É importante que a gente saiba disso, que não é o simples fato de eu começar pequeno que significa que eu vou ser pequeno para sempre, né? Nós devemos visualizar um futuro para a nossa vida, o que eu busco na minha carreira. Isso se concretiza justamente no que eu digo para vocês, que é gestão de escritório. Vocês têm que ter a mentalidade que gerir um escritório, ele precisa passar por muitas fases. A primeira delas é você tomar a decisão de que você vai ser proprietário, proprietária de uma empresa, de um escritório, e que você precisa trabalhar todos os dias para que você possa conseguir alcançar esses resultados na sua carreira profissional, né? E que vocês que ainda não têm escritório, que desejam ter escritórios, comecem de como vocês estiverem, visando um futuro maior, que eu tenho certeza que com dedicação, com esforço, vocês vão conseguir com certeza alcançar altos voos na carreira de vocês. E assim, para finalizar, né, o nosso mini curso, né, aqui que eu expus para vocês sobre o marketing, sobre a gestão de escritórios, a minha experiência, não deu para falar tudo que eu queria falar para vocês. Se fosse talvez presencial, nós teríamos aproveitado muito mais esse mini curso para que nós pudéssemos até trabalhar a questão da realidade de vocês exporem as suas experiências, nós podemos compartilhar, né? Olhando aqui pela tela fica mais complicado de eu poder alcançar o objetivo de ajudar vocês. Mas eu queria deixar essa frase reflexiva para vocês. Pode colocar aí, Samuel. De Martim, que ele diz o seguinte: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Porque muitas pessoas, gente, elas são paralisadas porque elas se projetam para um futuro com uma negatividade tão grande que eles pensam que não vão alcançar os resultados que às vezes só possuem na sua cabeça. Mas é importante que você tenha fé. Eu sempre digo isso em todas as minhas postagens, em todos os meus pronunciamentos, eu sempre digo que nada que Deus coloca no seu coração, Ele erra. Né? Todo propósito, toda motivação que tocar no seu coração, você pode colocar fé e você pode todos os dias acordar com a disposição para poder lutar por aquele objetivo que eu tenho certeza que ele vai se realizar. É muito importante que todo profissional ele pense nisso. Não é hoje onde eu estou que vai fazer com que eu pare aquilo que eu estou fazendo. Eu tenho que me projetar para o futuro, pensar como é que eu vou estar daqui a 5, 10 anos e começar a trabalhar isso hoje. Eu tenho certeza que dessa forma dá tudo certo. Então, assim, agora eu gostaria assim, de abrir só um pequeno espaço, que a gente já está assim, bem extrapolou o horário, né? Mas, antes de tudo, eu gostaria de pedir desculpa a vocês pelos erros técnicos, né? Nós sabemos que tudo foi um teste aqui, foi um lançamento, foi assim, uma vontade que nós tínhamos de fazermos pelo canal do YouTube para fazer o lançamento, né? E desde já, eu já peço que vocês se inscrevam no canal, porque eu vou ficar fazendo postagens de conteúdos dentro do canal e vocês vão poder ter acesso, certo? E se eu deixei de falar algo ou algo que eu falei ficou ainda obscuro, que vocês pudessem lançar as perguntas agora nos comentários, eu vou estar acompanhando e vou poder estar respondendo vocês, certo? Então, vocês podem estar agora lançando aí nos comentários, se vocês tiverem alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta, se gostaram do curso,
Então, vocês podem estar comentando aí nos comentários que eu vou estar acompanhando aqui pela tela, certo? Que eu vou estar acompanhando aqui vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Assim, foi tudo muito corrido aqui. Eu espero que tenha chegado o conteúdo que vocês precisavam ter acesso, né? Eu me esforcei aqui para poder falar o que estava programado, né? Teve alguns erros técnicos, como toda coisa iniciante tem. É como eu falei para vocês, tudo na minha vida teve desafios, né? E na live não poderia ser diferente, né? Teve vários desafios aqui para ela não dar certo, mas eu tenho certeza que eu consegui entregar para vocês o conteúdo que eu havia programado, tá certo? Então vocês podem colocar aí perguntas, se vocês quiserem, podem estar colocando, que eu vou estar acompanhando aqui na tela os comentários de vocês. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, né, que acompanharam aí o mini curso, que tiveram essa paciência, né, de esperar, né, pelos erros técnicos que nós tivemos, mas eu gostaria de agradecer a vocês, a todos vocês que estão aqui, que acreditam, né, que gostam do meu trabalho, que compartilham das minhas ideias, que me seguem ou que me conhecem. Vocês que fazem realmente a motivação maior para a gente continuar, né? O retorno que eu tenho de pessoas que eu conheço é que realmente me faz querer continuar o trabalho que eu estou fazendo dentro do marketing jurídico, dentro da gestão de escritório, levar realmente esse conteúdo informativo, inovar cada vez mais dentro da advocacia. Para mim é uma grande alegria. A Aurineide foi minha colega de turma na faculdade. Leia Maria. Eu fico muito feliz, gente, com os comentários de vocês, né? Com esse retorno que eu estou tendo de vocês. Franquiele Rocha. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Muito obrigada mesmo. Eu fico muito feliz, né? Esse foi o primeiro vídeo, né, que eu estou fazendo de um mini curso de forma online para uma subseção da OAB, né? Eu fiz agora presencial, mas hoje eu estou tendo a oportunidade de estar online. O pessoal da subseção aí de Corrente do Piauí, muito obrigada pelo convite, pela participação. Agradecer à colega Lucilene Freitas pelo convite. Eu me coloco à disposição de vocês, para que vocês precisarem, eu estou aqui, né, para poder contribuir com a vida de vocês, com a profissão de vocês, com aquilo que vocês precisarem de uma colega advogada, eu estou à disposição de vocês. Aurineide, faça mais cursos desses, precisamos aprender juntas, você é 10. Obrigada, viu, Aurineide? Tenho certeza, né, que vai ser só o primeiro de muitos, para vocês. Lucilene Freitas, obrigada por todo o conhecimento explanado. Eu espero que eu tenha correspondido à expectativa de vocês aí de Corrente no Piauí. Espero mesmo conhecer vocês aí pessoalmente. Já conheci a Lucilene lá no FAPREV, em Salvador. Conheci ela me fez o convite para que eu estivesse aqui com vocês hoje. E realmente eu me sinto feliz pelo convite que você fez. E estenda o meu abraço, meus agradecimentos a todos que fazem parte da subseção de Corrente do Piauí, da subcomissão das mulheres advogadas, né, que realmente nós somos exemplos de mulheres guerreiras e fortes dentro da sociedade, principalmente exercendo a advocacia. Então não tem perguntas? Todo mundo entendeu, né? Então assim, gente, eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês, colegas advogados, estudantes de direito, bacharéis em direito que estão aqui ou de outras profissões que desejaram estar aqui para aprender um pouco de marketing e gestão de escritório, que como eu falei para vocês, também é uma empresa, né? E eu me sinto muito feliz em poder contribuir com vocês. Qualquer coisa que precisarem, contem comigo, podem se inscrever no canal, vocês podem me seguir lá no Instagram, @narepereira_adv. Lá também eu faço publicações de muitos conteúdos jurídicos informativos,
tá bom? E eu espero que eu tenha correspondido à expectativa de vocês. Muito obrigada mesmo de coração a todos vocês que acompanharam o mini curso Marketing e Gestão de Escritório para Advogados.